Fala aí, meus amigos, tudo beleza? Eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Ministério da Razão. Lembrando que eu havia perguntado em outro vídeo sobre esse tema. Se alguém tinha dúvidas, se queria que eu gravasse esta aula sobre esse tema, ou para eu ou para mim. A dúvida que muita gente tem, e algumas pessoas falaram: não, eu quero, muito obrigado, pode fazer, eu quero essa aula porque vai tirar minha dúvida. Então eu fico feliz porque há pessoas aqui querendo aprender, e sabendo, eu sempre estarei disposto a ajudá-los, beleza? Então vamos lá, gente. Cuidado quando vocês forem falar, usar o para mim e o para eu. Por quê? Algumas pessoas equivocadas falando: ah, o mim não existe, o mim é coisa de índio. Não. Tem pessoas que ouvem alguém falando alguma besteira e repete. Cuidado. Pegue uma gramática, estude, veja, assista vídeos de língua portuguesa, para que você não fale essa besteira. Porque o mim, ele existe. É o pronome oblíquo mim. Ele existe. Porém, tem que ser utilizado da forma correta. Tanto para eu quanto para mim estão aí para ser eles estão aí para serem utilizados, só que da forma correta, beleza? Vou colocar o slide aqui, que assim fica mais fácil para a gente e também para mim, né? Porque fica mais fácil para mim, complemento de oração. Aí está certo. Porque na hora de editar é complicado você fazer um quadro, botar do nada, pegar, colocar no programa, no editor de vídeo. Melhor colocar o slide, assim facilita para mim. Vamos lá. Para eu ou para mim. Então, as duas formas existem e nós vamos agora tentar esclarecer da melhor forma possível para vocês. Bom, vamos lá. Olha só. O para eu. Vamos começar por esse aqui. Antes de verbo no infinitivo, utiliza-se o pronome reto eu, que funciona o quê? Como sujeito. Então, o pronome eu você vai sempre usar quando ele for sujeito, porque o mim, ele é complemento. Os pronomes oblíquos, eles não podem ser sujeitos. Eu tenho até uma aula sobre pronomes, está aqui no canal. Quem tiver dúvida, procure. Então, quando você vê o para, ele traz uma relação de finalidade, mas o eu, ele é o sujeito da ação. Então vamos ver aqui, ó, alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Para eu gravar sobre esse tema, terei que pesquisar mais. Viram aí? Para eu gravar. Por quê? Mim não grava nada. Lembra daquela brincadeira que o pessoal faz? Que é, mim não fazer, mim ser ídio mal. Por quê? Mim não conjuga verbo. Porque o pronome mim não pode conjugar. Ele não pode. Ele é complemento de uma oração. Certo? Então, continuando. Faça um silêncio para eu telefonar. Por que não para mim? Porque quem está executando a ação é o pronome eu. Então, o mim não cabe aí. Quando for sujeito, você vai colocar para eu telefonar. Tem várias formas. Para eu julgar, para eu pesquisar, para eu telefonar, para eu informar, para eu gravar, para eu consertar. Sempre assim. Certo? Nunca nesse caso você vai colocar o mim. Não, nesse caso não. Sempre para eu. Certinho? Outro exemplo aqui, ó. Você pode emprestar o livro para eu estudar? Até uma pergunta, mas você vai emprestar o livro o quê? Para eu estudar. Porque eu vou estudar. Não é mim não estuda. Entendeu? Não, mim não. Se você fala assim, você pode emprestar o livro para mim? No caso aí, o para mim teria o que? O complemento da oração. Terminaria aí e não executaria nenhuma ação. Poderia ser, mas como quem vai estudar vai executar uma ação sou eu, então não cabe o mim. Aí seria aí é o para eu, beleza? Olha aqui, ó. Kennedy Litaif pediu para eu participar da live. Gente, uma dica aqui, ó. Vocês estão vendo que a palavra live está em itálico? Sabe por quê? Porque regra de escrita, certo?
quando você for escrever alguma palavra que é internacional, uma palavra língua inglesa ou francesa, e você vai colocar, mesmo que a gente use no dia a dia, se essa palavra ela não faz parte oficialmente da língua portuguesa, você tem que colocar ela em itálico. Quando não der, você coloca entre aspas. Nesse caso aqui eu coloquei em itálico porque dá para fazer isso aqui no slide aqui, beleza? O nome não precisa, certo? O nome não, o nome você mantém normal, tudo bem? Então eu tinha que ter sublinhado aqui, mas tudo bem, ó. Mas é aqui, ó. Kennedy Littaf pediu para eu participar da live, ó, certinho, certo? Agora quero que vocês entendam uma coisa. O pronome mim, ele existe e é para ser utilizado. Agora, tome cuidado. Por quê? Porque os pronomes oblíquos, ele tem os pronomes oblíquos átonos, que não precisa de preposição. Ele não precisa de preposição. E tem os pronomes oblíquos tônicos, que precisam de preposição. Certo? Eu vou mostrar alguns para vocês aqui. Eu tenho uma aula sobre isso, mas só para recordar. Os pronomes oblíquos átonos, certo? Esse aqui, ó, o me, eu vou falar devagar, porque senão vai dar problema. Me, te, se eu falar isso aqui rápido, vai dar problema, né? Essa é da segunda pessoa do singular. Terceira, se, o, lhe, primeira pessoa do plural, nos, a segunda, vos, terceira pessoa do plural, se, os, as, lhes. Agora vamos os pronomes oblíquos tônicos. Por exemplo, aqui, ó, primeira pessoa do singular, o mim, o comigo, certo? A segunda pessoa do singular, o ti, contigo. Terceira, ele, ela, se, consigo. Primeira pessoa do plural, nós, conosco. Segunda pessoa do plural, vós, convosco. Terceira pessoa do plural, eles e elas. Gente, eles ou ela pode ser tão, às vezes ele vai ser com o pronome pessoal reto, às vezes com o pronome oblíquo tônico, entendeu? Às vezes você pode ver assim: entreguei o documento para ele, para ela. Nesse caso, esse ele, se ela é pronome oblíquo, certo? Então, quando você tem um pronome oblíquo tônico, obrigatoriamente você tem que vir depois de uma preposição, certo? Bom, vamos então ver alguns exemplos errados desse pronome para a gente depois explicar o para mim. Mas vamos lá. Olha só, alguns casos que o pronome mim é usado de forma errada. Olha só: Senhor, atenda-me, por favor. Atenda-me. Não, isso está errado. Por quê? Porque atenda-me, porque o mim, ele é um pronome oblíquo tônico. Ele precisa vir depois de uma preposição. Atenda-me vai usar um outro pronome. Por isso que é: Senhor, atenda-me, por favor. Viu aí? Tem gente que confunde isso e fala que o mim não existe porque as pessoas utilizam o pronome oblíquo de forma errada. Não é assim, gente. Então, Senhor, atenda-me, por favor. Beleza? Continuando. Outro aqui, ó. Desculpe-me. E esse aí é complicado. O erro foi meu. Realmente, o erro foi dele mesmo, dessa pessoa que falou isso. Eu coloquei um exemplo que eu já vi muito essa situação aqui, essa frase. Pessoas escrevendo isso ou até mesmo falando. Não, gente, não é isso. Por que não é desculpe-me? Por quê? Porque o mim, ele tem que vir depois de uma preposição. Então, o certo é desculpe-me. É outro pronome oblíquo. No caso, pronome oblíquo átono, que é o me. Entendeu? Desculpe-me, o erro foi meu. Aí sim, tá beleza. Então, deixa eu ver aqui. Então, o que acontece? Quando usar o para mim, o pronome pessoal do caso oblíquo, mim, deve estar sempre precedido por uma preposição. Ou seja, a preposição vem antes, então o pronome vem depois. Só será utilizado quando desempenhar a função de complemento de uma oração. Pode ser complemento verbal, que é o complemento verbal, que é objeto direto, objeto indireto. Pode ser um complemento nominal, um adjunto adnominal, adjunto adverbial, certo? Então, quando ele for complemento de uma oração, aí você vai usar. Entendeu? Não quando ele for sujeito. Aí não, aí você vai usar o para eu. Vamos a alguns exemplos? Olha só. Vamos a alguns exemplos. A compra foi entregue
para mim, certo? Ou seja, agora sim, um complemento verbal, beleza? A situação não está favorável para mim. Aí o complemento nominal. Vejam, para mim vem depois, não vem depois de um verbo. Geralmente vem depois de um verbo e, claro, vem depois do verbo vem a preposição e depois você coloca o mim. No caso, a preposição aí é o para, certo? Mas nem sempre vem depois de um verbo. Lembrando, mas o pronome mim, pronome oblíquo mim, ele tem que vir precedido de preposição, certo? Nesse caso, a situação não está favorável para mim. Aí sim, não é favorável para eu. Por quê? Porque agora aqui é um complemento nominal. Beleza? Vamos lá. Estudar é uma alegria para mim. Eu vou pegar esse mesmo exemplo e vou deslocar. Certo? Eu vou deslocar esse termo para o início. Vocês vão ver como é que vai ficar. Então, estudar é uma alegria para mim. Ó, certo? Agora, olha aqui, ó. Muito cuidado. Você pode deslocar, você pode colocar o para mim no início? Pode, mas cuidado. Por que uma vírgula? Porque o mim não está conjugando. É a mesma coisa se eu pegar, olha aqui, ó, estudar é uma alegria para mim, beleza? Estudar é uma alegria para mim. Aqui, só que aqui eu desloquei esse termo para o início. Então eu coloquei uma vírgula, para mim, vírgula, estudar é uma alegria. Embora esse mim aqui, ó, ele vem antes um pouco do verbo, há uma vírgula, só que este mim ele não está conjugando esse verbo. Então preste muita atenção nisso. O mim não é sujeito. Então eu posso colocar aí o para mim no início. Coloque a vírgula para você não confundir. Beleza? Outra aqui, ó. Para mim, o dia está muito chato. Eu poderia dizer, o dia está muito chato para mim. Daria no mesmo. Porque não está, ele está sendo, o para mim está sendo o complemento dessa oração. Não está sendo sujeito. Tranquilo? E aqui, para terminar, para mim, novela é uma porcaria. Eu também poderia colocar, novela é uma porcaria para mim. Daria do mesmo jeito. Não seria para eu, não seria para mim, nesse caso sim. Então, gente, ficou claro aí? Ficou claro? Eu acho que não tem muito o que falar. Estude esse tema. Alguma dúvida pode deixar nos comentários que eu vou tentar como eu vou dizer, esclarecer para vocês, tá bom? Então, assim, não erre mais isso. Lembrando que o pronome mim, ele existe, o pronome eu também, que todo mundo sabe disso. Só que temos que utilizar da forma correta. Tanto para eu quanto para mim existem na língua portuguesa e são para serem utilizados. Porém, utilize da forma correta, certo? Então, não erre mais isso e, por favor, cuidado com os pronomes oblíquos, tá bom? Então, um grande abraço a todos, até a próxima. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Valeu, sucesso a todos e fui!